Olá! O quinto e último formato que a gente vai estudar é chamado de equação paramétrica. Tá? Em problemas de lugar geométrico, é muito útil escrever os pontos em uma só variável. Então, em vez de você ter uma equação com x e y, a ideia é você usar uma letra só para descrever as duas coordenadas do ponto. Tá? Essa coordenada ela é chamada em matemática de parâmetro e geralmente a gente usa a letra t ou a letra lambda para representar esse parâmetro. T é muito utilizado por causa da física, porque é comum parametrizar uma curva, uma reta, uma parábola em função do tempo, usando o tempo como base para acessar a posição em x e a posição em y, tá certo? A questão toda é que existem infinitas maneiras de se parametrizar. Parametrizar é usar alguma criatividade, usar a sua criatividade para conseguir escrever o x e o y em função de um terceiro cara, que é um t. E não existe uma única forma de fazer isso. Tá? Então, normalmente o que a gente faz é assim: você escolhe como você quer parametrizar. Então, digamos que eu tenho uma reta do tipo y igual a 2x mais 3. Essa reta, ela está me dando pares do plano cartesiano, pares do tipo xy. Eu tenho duas coordenadas, uma está ligada com a outra, mas as duas coordenadas são independentes uma da outra. Aqui. Eu tenho dois valores que ficam alterando de acordo com essa reta. Tá? O que significa parametrizar? É pegar o x, por exemplo, escolher uma delas para começar, eu vou escolher o x, e trocar por uma fórmula que eu queira de t, por exemplo. Eu posso dizer que x é igual a 3t mais 1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e eu vou substituir na fórmula cartesiana. Então eu vou ter que y é igual a 2 vezes x mais 3. Aonde eu vou substituir no lugar do x a fórmula 3t mais 1. Fazendo aqui a nossa distributiva, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que y é igual a 2 vezes 3t, 6t, 2 vezes 1, 2, mais 3. Então eu vou ter que y é igual a 6t mais 5. Então o que eu fiz aqui foi transformar o x numa expressão de t e transformar o y numa expressão de t. Se eu pegar essas duas informações, o que vai acontecer? E eu substituir aqui, eu vou ter que esse par aqui, parametrizado, em vez de ficar xy, ele vai ficar 3t mais 1, vírgula 6t mais 5. Então repara que eu tenho um par, que é uma dupla, mas que eu consigo calcular o valor dele só conhecendo uma informação, só em conhecendo t. Quando t é 1, se eu trocar aqui e aqui, eu encontro o par ordenado, que é um par dessa reta original aqui. Tá certo? Então, a gente diz que a reta dada por x igual a 3t mais 1 e y igual a 6t mais 5, ela está na forma que a gente chama aqui, ela está na forma de uma equação paramétrica. Ok? Inclusive, a gente pode escolher o parâmetro visando algum benefício algébrico. Eu posso escolher um parâmetro que cancele uma fração, para eu não ter mais fração na fórmula. Por exemplo, igual está aqui, ó, vamos lá. Letra B. Y é igual a menos 5x sobre 3 mais 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher... Repara que um deles você precisa escolher.
Não existe uma única maneira de parametrizar. Eu posso fazer, se eu escolher uma outra fórmula aqui, essa equação vai mudar. Ela é uma outra equação paramétrica da mesma reta. Então essa reta, ela pode ser parametrizada de infinitas formas diferentes. Então você que escolhe. Então nesse caso aqui, eu vou escolher x igual a 3t. O que vai acontecer? Na hora que eu calcular o y vai ser igual a menos 5 terços vezes 3t mais 4. O que vai acontecer? Esse 3 que está embaixo vai cortar com o 3 que eu escolhi. E eu vou ficar, então, com a fórmula menos 5t mais 4. Isso vai me dar a seguinte reta na forma paramétrica. X é igual a 3t e y é igual a menos 5t mais 4, que é o que a gente chama de forma da equação paramétrica da reta. Nesse caso, o meu ponto, em vez de ser calculado no plano cartesiano como xy, ele vai ser calculado como 3t e a segunda coordenada é menos 5t mais 4. Tá? É o que a gente chama de ponto parametrizado. Então é assim que funciona. Tá? E existem muitas formas que você pode fazer isso. Eu vou pegar aqui e fazer alguns exercícios para a gente praticar um pouquinho. Tá? Vou mostrar para vocês como eu posso fazer isso das formas mais variadas possíveis. Então eu vou pegar essa equação geral aqui e eu vou escolher, por exemplo, que o x ele pode ser escrito como t ao quadrado sobre 2. Eu vou substituir isso na equação geral, tá? Trocando na equação geral, eu vou ter que 2 vezes x, que é t ao quadrado sobre 2, menos 5y mais 10 é igual a zero. Vou vir aqui e vou isolar o meu y. Tá? Eu vou jogar ele para o lado de lá. Esse 2 vai cortar com esse 2. Eu vou ficar aqui t ao quadrado mais 10 é igual a, joguei para o lado de lá, 5y. Vou dividir tudo por 5, eu vou ter t ao quadrado mais 10 sobre 5. Esse é o valor do y para mim. Então eu parametrizei aqui, desculpa aí. Logo, eu tenho a minha equação paramétrica da seguinte forma: x é igual a t ao quadrado sobre 2, y é igual a t ao quadrado mais 10 sobre 5. Essa é a minha equação paramétrica. Então, e o ponto que era um ponto xy, agora ele vale t ao quadrado sobre 2 e t ao quadrado mais 10 sobre 5 é o ponto parametrizado. Ok? Vamos lá. Outra forma aqui, ó. Aqui eu vou tentar ser mais esperto ainda, para tentar evitar as frações. Eu vou pegar aqui e eu vou isolar o y. Eu vou primeiro colocar essa equação na forma reduzida. Como é que eu faço isso? Vai ficar 3y é igual a menos 4x mais 16. Eu vou mandar o 4x e 16 para lá e eu vou dividir por 3. Vai dar que y é menos 4x mais 16
sobre 3. Tá certo? A partir daqui, eu vou escolher uma parametrização para mim. Eu vou escolher a seguinte parametrização. Eu vou dizer que x é igual a... Vamos botar aqui, ó. T menos 16 sobre 4. Certo? E aí o que vai acontecer na hora que eu substituir aqui? Vai ficar aqui y é igual a menos 4 vezes t menos 16 sobre 4 mais 16 sobre 3. Esse 4, ele vai cortar com esse 4. Vou fazer o contrário, vou botar um mais. Mais aqui. Esse 4 vai cortar com esse 4 e esse menos vai vir aqui para dentro. Então eu vou ficar aqui y é igual a menos t menos 16 mais o 16 do lado de fora sobre 3. E aí eu vou poder cortar menos 16 com mais 16 e eu vou ter que o y é igual a t sobre 3. Então, olha que interessante. O y ficou t sobre 3 e o x que eu tinha escolhido ficou t mais 16 sobre 4. Tá? Que foi uma maneira de cortar esses números para que não ficasse uma delas muito simples e a outra muito complexa. Tá? Então, na hora de parametrizar, eu consegui achar o par t mais 16 sobre 4 e t sobre 3. Tá certo? E por último, eu vou pegar essa equação aqui, que está na forma segmentar, e eu vou parametrizar. Eu vou escolher trabalhar com x igual a, por exemplo, 8t. E eu vou trocar na fórmula. Então vai ficar o quê? 8t sobre 4 mais y sobre 5 é igual a 1. Esse 8 vai cortar com esse 4, ainda vai dar 2. Vai dar o quê pra gente? Que 2t mais y sobre 5 é igual a 1. Eu vou multiplicar toda essa equação por 5 para tirar a fração. Vai dar aqui 10t mais y é igual a 5. Então, y vai ser igual a menos 10t mais 5, porque eu vou jogar o 10t para o lado de lá. Então, eu consegui o que eu queria, que é achar a equação parametrizada. Então, o meu par xy, agora ele vai ser representado como sendo 8t e menos 10t mais 5. Certo?